E finalmente um novo episódio da nossa série Ficha Técnica para todo mundo ficar inteligente aí no ramo de parques. Aqui a gente fala sobre diversas nomenclaturas de montanhas-russas, de parques, enfim, pra você ficar expert nesses nomes diferentes. E hoje vamos falar sobre as inversões de montanhas-russas, as que são mais famosas aí, que todo mundo quer andar. Vamos lá? E para você que tá chegando agora e talvez não nos conheça, eu sou o Fagner. E eu sou o Alisson. Nós somos do canal Rap Fun, um canal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, atrações de adrenalina, tudo que envolva diversão. Sim, e aproveita que tá todo mundo em casa agora aí, porque temos de ficar em casa, não é verdade? Compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve aqui em nosso canal. Que é muito importante. Ativa o sininho para quando a gente lançar um novo vídeo, você não perder aí e ficar entediado nessa quarentena. Estamos em direção aos nossos 100 mil inscritos, a gente precisa da ajuda de vocês, então vamos aí. Nessa quarentena a gente precisa de muitos inscritos. Sim, compartilha aí com todo mundo, indica o nosso canal, que vamos sair dessa quarentena com 100 mil, hein, com a ajuda de vocês. Mas antes da gente começar, o que seria uma inversão? Inversão é quando os visitantes vão de ponta cabeça em uma montanha-russa e existem as mais variadas formas de inversão ao redor do mundo. E vamos começar então a falar da inversão mais básica e famosa que todo mundo conhece, que é loop ou looping. Como a gente costuma falar, né? Aqui no Brasil a gente costuma falar mais looping, mas o loop é a manobra, o looping é a ação de fazer essa manobra, por isso que tem essas pequenas diferenças. E a primeira montanha-russa no mundo que teve um looping, que é que todo mundo já conhece essa manobra que já tá aí na imagem, foi em 1976, na Revolution do Six Flags Magic Mountain na Califórnia. Imagina o quão revolucionário isso foi na época, até né? o nome da montanha-russa é pra isso. E na época ela ficou muito famosa, até porque pela dificuldade das autorizações com os órgãos locais para aprovar essa montanha-russa, porque era a primeira no mundo, não existia nada parecido. Então imagina como não foi burocrático pro parque conseguir abrir essa atração. E existem diversas variedades de looping ao redor do mundo. Alguns são mais ovais, outros são mais circulares, outros pequenos, outros grandes. Mas a manobra é exatamente a mesma. E o maior looping do mundo anteriormente pertencia à Full Throttle do Six Flags Magic Mountain lá na Califórnia, mas a Flash do Leo Adventures na China superou e muito a altura de looping. Só para vocês terem noção, o tamanho do looping dessa montanha-russa é praticamente a altura do Turbo Drop que a gente tinha no Play Center. Imagina o quão grande então é, né? É muito grande, são 52,12 metros de altura, é uma montanha-russa fabricada pela Mack Rides, é uma Hyper Coaster. A altura da montanha-russa em si é de 61 metros e atinge 112 km por hora. Curiosidade, existe mais uma montanha-russa exatamente igual a essa na Turquia. E falando aqui do país, a gente tem várias montanhas-russas no Brasil com looping. Temos a Catapult do Hopi Hari, a Gigantona do Morenos Park, a Looping Star do Ita Park, que mais? Temos também a Colossus Loop do Nicolândia, e eu acho que são essas. Se a gente esqueceu de alguma, nos perdoe. E no mundo, curiosidade, temos 931 montanhas-russas com looping. E a cada 30 minutos, cerca de 50 pessoas estão virando de ponta cabeça ao redor do mundo. Mentira, eu tô inventando isso. Esse não existe, não. Mas vamos falar de um elemento que é muito famoso ao redor do mundo, que é o Cobra Roll. Você vira 2 vezes de ponta cabeça nesse elemento. Mas antes da gente falar do Cobra Roll, a gente precisa falar de duas outras inversões que se complementam para criar o Cobra Roll. E os outros dois são o Corkscrew, que você encontra na Star Mountain do Beto Carreiro, um Corkscrew duplo lá no caso, porque são 2 seguidos do outro, e na Super Tornado do Mirabilândia, que é um separado do outro. E o outro é um meio looping que a gente encontra na Fire Whip do Beto Carreiro. E esses dois juntos se tornam um Cobra Roll. E atualmente no Brasil, infelizmente, não temos nenhuma montanha-russa operando que tenha um Cobra Roll. Antigamente a gente tinha Boomerang do Play Center, a Monte Macaia do Terra Encantada, e pelo menos a gente tem 2 montanhas-russas aqui dentro que podem ser montadas e que tem Cobra Roll, que é a Monte Macaia que está com Mirabilândia e a Gibi que também está com Mirabilândia. E um dos maiores se encontra na montanha-russa Alpengeist, que a gente andou lá no Busch Gardens Williamsburg. Tem vídeo aqui no canal e, gente, ele é muito grande. Maravilhoso. Realmente demora 10 anos pra você passar lá, fazer e voltar, é muito legal. E existem cerca de 192 montanhas-russas ao redor do mundo com essa inversão. E o meio looping que citamos acima tem outras variedades deles, inclusive uma aqui no Brasil, no Parque Beto Carreiro. Lá na Fire Whip do Beto Carreiro, ele na verdade é chamado de Sidewinder, que faz um meio looping, daí vem um corkscrew para terminar a manobra. Se você notar, ele é como se fosse metade de um Cobra Roll. E existem cerca de 109 montanhas-russas com esse tipo de elemento. E outra variação desse elemento existem nas dive machines ao redor do mundo, que se chama Immelmann. Esse Immelmann nada mais é que um meio looping, só que quando ele chega no
topo desse meio looping tem um trilho que faz o trem voltar à sua posição original, ou seja, sai de ponta cabeça para ficar com a posição sentado, e ele retorna para onde o trem entrou. Então, se o trem vem por baixo, ele vai voltar exatamente para essa direção. Essa é a diferença do Sidewinder da Fire Whip, que ele faz um meio looping, vira para a direita, ou em algumas montanhas russas, vira para a esquerda. Existem cerca de 59 montanhas russas ao redor do mundo com esse elemento, e o maior se encontra na Yukon Striker, lá do Canada's Wonderland. E esse elemento Immelmann, ele na verdade foi criado porque as fabricantes de montanha-russa se inspiraram nas manobras dos aviões durante a Segunda Guerra Mundial, que era utilizado justamente para você fugir de certos ataques. Então você fazia exatamente essa manobra de meio looping para fugir. Um dos primeiros pilotos, na verdade, que acabou fazendo essa manobra foi o Max Immelmann, um piloto alemão, e que aí ficou famoso exatamente por isso. E outra variação que existe é o Dive Loop, que ao invés do looping ser feito por baixo e indo por cima, ele já começa de cima e vai descendo. E todos esses elementos que a gente está falando aqui, eles podem ser em montanha-russa sentada, montanha-russa invertida, wing coaster, pode ser utilizado em qualquer tipo de montanha-russa. Agora vamos a dois tipos de inversões que são muito parecidos, mas tem uma pequena diferença, que é o Inline Twist e o Hurtline Roll. E aqui no Brasil nós temos dois Inline Twists na Fire Whip do Beto Carreiro. E o centro da inversão fica nos trilhos. Então os visitantes eles passam por fora dos trilhos ali. A outra inversão que temos, que é parecida com essa, é o Hurtline Roll. O próprio nome diz, o centro, na verdade, da inversão é o visitante. Então, assim, quando você tá fazendo ela, a inversão tá fora de você. Por isso que quando a gente faz aquela, dependendo do ângulo que você tira a foto, por exemplo, na Macaia tem esse, nas 10 inversões que tem aí pelo mundo afora, tem também. É uma imagem bonita, né? O trem passa bem certinho no meio. Então, o centro dessa inversão passa a ser o trem e o visitante. Por isso que o Hurtline Roll é como se fosse a inversão do coração. Heart, né? Entendeu? Só pra vocês entenderem aí. Mas essa pequena diferença entre as duas. E o Hurtline Roll, por enquanto a gente não tem nenhum em funcionamento no Brasil, mas teremos na montanha-russa Monte Macaia, que tem 3 deles, né? Tem 3 deles seguidos e é bem legal. E na 10 inversões eles têm 4 deles seguidos e mais um ainda depois para complementar as 10 inversões. É bem legal. Agora a gente começa a falar aqui de algumas inversões mais diferentonas. Tipo, na Fire Whip a gente tem outro que é um rollover, que quase não tem muito aí pelas montanhas russas, outros modelos de montanha-russa. Claro que nas SLCs tem bastante porque são todas iguais. Basicamente o que ele é? Ele é um meio looping, um inline twist e outro meio looping que você faz em uma velocidade bem rápida. E ao redor do mundo existem 51 montanhas russas com essa inversão. E outra inversão que é bem diferente, e infelizmente não temos aqui no Brasil, é o Zero G Roll. E a primeira aparição dele foi na montanha russa Batman The Ride no ano de 1992. Isso, e foi fabricada pela BM e é uma montanha russa invertida. Essa inversão, na verdade, a gente pode citar que a BM foi uma das pioneiras deles que criaram, e foi lá no Six Flags Great America. E essa inversão se tornou muito popular ao redor do mundo. Atualmente nós temos 108 montanhas russas com esse tipo de inversão e também das mais variadas fabricantes, Sim, né? Todas hoje em dia já utilizam eles. São bem parecidos, alguns maiores, outros um pouco mais longos, mas é a mesma inversão e é muito boa. E outra inversão que é um pouco mais rara e existem somente em 3 montanhas russas ao redor do mundo é o looping norueguês, onde você vira 2 vezes de ponta cabeça. E nós já experimentamos em 2 montanhas russas ao redor do mundo. Ai, só falta uma pra gente, agora que eu me toquei. A gente andou na Helix do Iceberg e na Fahrenheit do Hershey Park, um elemento assim, que até deixa você um pouquinho ali desnorteado. Porque você vira 2 vezes seguidas de ponta cabeça, e deixa um pouquinho, né? Sim, ele é delicioso. E outro elemento que ficou bem popular ao redor do mundo é o Top Head Inside. Esse elemento ficou bem popular primeiramente na versão Top Head Outside nas maiores montanhas russas do mundo, que é a King da K e a Top Thrill Dragster. E já o Top Hat Inside ele foi criado depois, e aí sim você faz uma inversão, que você passa dentro do trilho. Inside quer dizer dentro, e por isso então você vira de ponta cabeça. Existem 9 montanhas russas ao redor do mundo que possuem essa inversão. A Helix do Iceberg é uma, as Mr. Freezes do Six Flags nos Estados Unidos também contém, e também tem na Soaring with the Dragon na China. Essas montanhas russas são bem famosas por essa inversão. E outro elemento que está começando a se popularizar nas montanhas russas, as novas montanhas russas ao redor do mundo, é o Banana Roll. Ele é muito parecido, aliás, não é tão parecido, ele lembra um Cobra Roll, que você entra no meio looping, mas ao invés de você entrar no corkscrew, ele não faz aquela descidinha, ele te mantém lá em cima, fazendo simplesmente uma curva para você já descer de novo. A gente nunca experimentou um desse, mas assim, ao olhar pelos vídeos parece ser bem legal, né? Estou curioso. Ele existe na Takabicha do Fuji Key lá no Japão e também na Steel Curtain do Kennywood. E outra inversão que é comum nas montanhas russas voadoras e que existem 9 dessas inversões ao redor do mundo é o Pretzel Loop. Ele é uma inversão bem legal. Na
Na verdade, o pessoal tem até uma crítica, assim, com montanha-russa voadora, né? Porque falam que você não vira de ponta cabeça justamente por você estar deitado. Pra mim vira. Mas eu também achei que vira. É muito legal. Esse pretzel loop, como você tá vendo aí na imagem, só que assim, não parece ser tão forte. Só que quando você desce, você tá na base do pretzel loop... Dá uma força G terrível, te jogando pra trás, né? Por você estar deitado, de barriga pra cima, então assim, dá uma sensação muito diferente de quando você vai fazer, por exemplo, o looping norueguês, que até lembra, é muito parecido. É muito gostoso. Eu experimentei o da Manta lá no SeaWorld em Orlando, gente, é muito pesado. A gente experimentou também no do Six Flags Great Adventure na Superman. Todo mundo teve a mesma opinião assim que a gente saiu da montanha-russa. Meu Deus, é muito forte na hora que eu passar ali no looping. E eu tenho muita curiosidade para experimentar o da Tatsu no Six Flags Magic Mountain lá na Califórnia e no da Flying Dinosaur lá no Japão, na Universal, que são os dois maiores aí do mundo. Deve ser, se o a pressão deve ser bem maior, nossa senhora. Deve ser muito legal. E claro que existem outras variações de inversões aí nos parques ao redor do mundo, mas a gente quer saber qual foi a sua preferida dessas que a gente mencionou. Qual que você tem mais vontade de experimentar? E se você é curioso para saber esses modelos de montanha-russa, a gente sempre solta vídeos bem legais também lá no nosso Instagram, então você tem que seguir a gente lá. Vai aparecer aí na tela, @RapFanBR. Então é isso, gente. Falamos, assim, praticamente todas as inversões ao redor do mundo. Claro que faltou uma ou outra, mas a gente deixa para um vídeo futuro, né? Um próximo capítulo dessa série que a gente gosta tanto de fazer, que é o Ficha Técnica. Então, muito obrigado por assistir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal e ajuda a gente a chegar nos 100 mil, hein? Eu sei que tá todo mundo de quarentena aí, né? A gente precisa dessa ajuda e fique em casa, por favor. Fique em casa. Até a próxima, isso, galera. Gente. Muito obrigado.